Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Fiquem comigo até o final do vídeo, pois vamos assistir juntos a sensacional entrevista que Gustavo Gayer concedeu ao Alan dos Santos e ao Ernesto Lacombe. Foram tratados assuntos importantíssimos relacionados ao que está por acontecer em nosso país, e Gustavo Gayer, que está a par do dia a dia da Câmara dos Deputados, revelou tudo o que sabe ao programa Timeline. Portanto, assistam até o fim, pois a entrevista está muito boa. Porém, antes, só gostaria de pedir que não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso vai ajudar nosso canal de direita a crescer e ser mais recomendado pelo YouTube. Obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso conteúdo. Vamos conversar agora com o deputado federal Gustavo Gayer, a quem a gente agradece muitíssimo pela participação. Está ele já aí na tela? Vamos ver. Opa! Bem-vindo, deputado. Bem-vindo. Opa, boa Quero tarde. saber... Tudo bom? Tudo Eu jóia? quero saber... Posso começar pela história do Hugo Mota? Não sei o que está rolando aí na Câmara dos Deputados, mas assim, é um escândalo novo a cada dia. Rachadinha, com o chefe de gabinete já implicado em outra rachadinha de parceiro do Hugo Mota, funcionário fantasma. Que tipo de punição pode vir daí, deputado? A gente pode ter esperança de que o Hugo Mota, que está atrapalhando tanto o Brasil de verdade, perca o mandato? Obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde, Lacombe, boa tarde a toda a audiência aí do Conversa Timeline, prazer participar aqui, tá um dia muito corrido, o Alan dos Santos, um abraço pro Alan, né, o Alan tá aí também, um dia muito corrido, muita coisa acontecendo, mas eu fiz questão de dar uma pausa aqui para poder participar, o Alan tem me cobrado já há algum tempo, e como vocês sabem, né, um amigo de longa data, estou aqui à disposição. Olha, a gente está passando por uma guerra, e isso que está acontecendo com o Hugo Mota é um capítulo novo dessa guerra, a gente sabe muito bem que as forças que estão por trás disso daí, né? Como que essa matéria foi parar na imprensa. Primeiro, respondendo a pergunta. Uma pessoa que faz esse tipo de coisa e ficar confirmado que fez, ela não só tem que ser punida imediatamente, mas ela não poderia ocupar um cargo de presidência. Mas nós vivemos um tempo tão sombrio, tão estranho, que todas as vezes que sai algo contra alguém aqui do Congresso, a gente já se pergunta, é verdade ou é uma ferramenta sendo usada pelo STF, pelos deuses do Olimpo, para controlar os nossos projetos aqui de arrancar. Oi, tá falhando o som? Não, eu falei, eu compromato. Para rasgar, né, essa coleira que está no pescoço da maioria dos parlamentares aqui dessa casa. Então, eu tenho a seguinte percepção desse caso. Ele deve sim ser investigado profundamente, mas investigado de forma independente. Por que eu digo isso? Eu mesmo recebi a Polícia Federal na minha casa e com a acusação de que eu tinha uma escola de inglês no meu escritório político, tá? E uma lojinha de roupa no meu escritório político. Bom, o que a pessoa sabe que isso não existe, é uma mentira, mas é uma tentativa do STF, do Alexandre de Moraes, que abriu esse inquérito de ofício, para tentar me intimidar e me calar. Nós estamos, no momento, próximos a conseguir aprovar pautas muito importantes, que a gente está lutando há bastante tempo. E justo quando nós estamos nos momentos finais ali de produzir o texto, que seria aprovado por todos, curiosamente sai essa matéria na imprensa. Então eu quero deixar bem claro, hoje é difícil de acreditar nas acusações que vêm do sistema judiciário brasileiro, até mesmo da nossa Polícia Federal, principalmente no momento onde algo está prestes a ser aprovado que vai diminuir o impacto e a influência de intimidação desse grupo em cima do Congresso brasileiro. Eu acredito que as investigações devam continuar, eu só acho esse timing muito estranho, né? Essa matéria ter saído agora, justo no momento onde quem estava quase para colocar a bola dentro do gol. Deputado, boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, Max. E eu queria saber sobre a questão agora que está acontecendo, então, uma movimentação para o PL da Mordaça ser aprovado. Estão aproveitando, obviamente, toda aquela história lá do vídeo do Felca, né? Mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a PEC do foro privilegiado, que tinha sido acordada entre os líderes, parece que ficou para trás. Como é que está acontecendo? Não, a PEC, vamos lá, por parte. A esquerda, eles sempre tentam achar a embalagem, o embrulho perfeito para colocar lá dentro as suas ideias podres, né? E tentar enfiar a goela abaixo aqui no Congresso. Fizeram isso diversas vezes. Não é o primeiro caso que se torna um debate nacional sobre alguma criança, sexualização infantil ou fake news, que eles tentam enfiar a censura. Esse caso teve um impacto muito grande. Realmente, quem assistiu aquele vídeo é inegável que algo precisa ser feito para proteger os nossos filhos. A questão é, nós estamos há anos tentando aprovar dezenas de diferentes projetos nas comissões
que possam proteger os nossos filhos de conteúdo pornográfico, de pessoas que possivelmente possam explorá-las ou abusá-las, e a esquerda nunca deixa. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que proíbe conteúdo pornográfico ou de cunho sexual em sala de aula. A esquerda, em peso, votou contra na Comissão de Educação. Olha que absurdo. Tentamos proibir que crianças sejam expostas a museus, ou shows, ou exposições que envolvam conteúdo pornográfico ou nudez. A esquerda, em peso, proíbe. Tentamos proibir que crianças participem de shows onde o conteúdo musical, artístico, não sei se pode falar que é artístico, envolva cunho sexual, nudez. A esquerda, em peso, proíbe, obstrui, não deixa. Ou seja, se nós chegamos nesse nível de degradação social, onde crianças diariamente são usadas, exploradas, abusadas, é porque a esquerda nunca deixou a gente aprovar nenhum dos projetos que a direita tentou aprovar. Aí agora, quando sai o vídeo do Felca, ao invés de ir para cima dos criminosos, dos pedófilos, das pessoas que praticam esses crimes, não. Vamos fazer o seguinte, deixa os criminosos continuar abusando das crianças, mas a gente só não vai deixar eles divulgarem isso nas redes sociais? Por que quando o Conselho Tutelar foi na casa do Ítalo 3 vezes, eles não fecharam aquilo lá, não prenderam ele? Por que quando lá atrás foi denunciado que ele estava fazendo isso, a pessoa que denunciou foi processada e ainda teve que pagar multa? Por que quando nós denunciamos o que o Felipe Neto fazia, inclusive com um livro lá, Casa Trepa ou Mata, para crianças de 6, 7 anos, nós fomos penalizados e a justiça defendeu, e a esquerda também defendeu o Felipe Neto, e vários outros casos que eu não vou começar a citar aqui, não vou começar a listar, a lista é muito grande. O objetivo é, mais uma vez, a esquerda usando a tragédia, a esquerda usando o sofrimento, para embrulhar numa pauta que é censura, que é o desejo que o Lula quer. Lula voltou da China esses dias para trás dizendo que queria usar o conhecimento da China de censura para ser aplicado aqui no Brasil. A Janja mesmo disse isso abertamente. Então, assim, o que me entristece é que nós temos 513 parlamentares, deputados federais, pessoas que deveriam ser instruídas, inteligentes, sábias, levar pela pressão da imprensa e por essa pauta fabricada, porque eu li o projeto todinho. E no projeto não aumenta a punição para quem explora, não aumenta a punição para quem faz as coisas. O que o projeto faz, na verdade, é dar a uma entidade da autoridade nacional, que vai ser escolhida por Lula, a autoridade, a prerrogativa de tirar da internet o conteúdo que eles quiserem, bastando dizer que é ofensivo. E em toda a internet, porque eles colocam lá provável uso de crianças e adolescentes, não precisa ser só para criança e adolescente. Então eu fico preocupado de ver que nós temos um Congresso, um parlamento fraco, que se deixa levar por uma pressão e que não resolve o problema. O problema continuará existindo. Mas é muito triste ver que o Hugo Mota também se deixou levar por essa pressão. Já está na pauta de hoje a urgência e o mérito, ou seja, na certeza de que a urgência vai ser aprovada. Não vai ter a deliberação, não vai ter debate sobre o assunto. Eles querem hoje aprovar a urgência e logo na sequência o mérito. Bom, por que tem que ser tão rápido assim? Se é um projeto que vai afetar a vida de todo mundo, por que ele não pode ser debatido com mais profundidade? Eu não consigo entender. A gente consegue entender, né? O triste é ver que tem muitos deputados que se deixam levar por essa narrativa. Deputado, eu queria tocar em dois temas um pouco delicados aí, né? Porque eu sei que o Marcelo Arrato tem feito um trabalho excelente, mas eu estou vendo que o Partido Novo parece que deu um tiro no pé num momento tão delicado, querer falar de candidaturas onde a gente nem sequer tem eleições. Esse é o ponto número 1. E o 2 é o que a gente pode esperar pós-paralisação e que de fato pode acontecer no Congresso. Bom, voltando à pergunta do Max em relação ao foro privilegiado, né? Essa pauta está viva e está forte. Tá? Apesar de estar acontecendo paralelamente coisas que nós discordamos profundamente, a pauta do fim do foro, ou pelo menos retornar ao texto original da Constituição de 88, é uma pauta que ela é apoiada pela maioria aqui na Câmara dos Deputados. E eu vou te dizer por quê. Como vocês sabem, hoje, boa parte dos parlamentares vivem com uma coleira no pescoço, sendo constantemente intimidados com inquéritos que foram muitas vezes abertos de ofício por membros da nossa rejeitada Suprema Corte, no qual um dos membros é sancionado por violações de direitos humanos. Retornar ao texto original da Constituição seria uma maneira de libertar essas pessoas para que elas possam votar ou rejeitar determinados projetos de acordo com as suas convicções e com a sua base, e não de acordo com o medo de ser perseguido por uma Suprema Corte, que hoje é considerada pela maioria do povo brasileiro como a principal ameaça à nossa democracia, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, 42,8%. Essa pauta sendo aprovada, e ela é apoiada pela maioria, pela ampla maioria aqui dentro, isso vai dar ao Congresso a liberdade, a autonomia
de debatermos aquilo que realmente a população quer, e não o que o STF impõe. Assim como nos dará a autonomia de rejeitarmos pautas impostas pelo governo sem ter a intimidação da Suprema Corte Brasileira. Porque é horrível. Antes se dizia que nada botava mais medo do político do que o povo nas ruas. Se vocês prestaram atenção que nos últimos 6 anos parece que o povo na rua foi perdendo a importância. Perdeu a importância porque surgiu um poder mais importante ainda que causa mais medo no deputado, mais medo no senador. O medo maior com o povo nas ruas é o medo de não reeleição. Mas o medo de não reeleição nem se compara ao medo de prisão. Ou você vota isso, ou você rejeita o voto impresso, ou nós vamos te prender. Ou você vota censura, ou nós vamos te prender. Ou vamos prender o seu pai, sua mãe, sua irmã, sua filha. Ou você vota aborto, ou nós vamos te prender. Ou você vota droga. Não dá para viver desse jeito mais. A gente precisa cortar essa coleira no pescoço de... Pra você ter uma ideia, o Flávio Dino colocou 83 deputados em inquéritos de ofício por emenda parlamentar. Não sei se fizeram ou não fizeram algo errado com a emenda. Eu não mexo com a emenda. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi abrir mão. Eu não encosto a mão em emenda. Tem muita gente que fala que prejudica, outros eu já acho que não. Minha vida é muito mais tranquila não mexendo com isso. Mas o que ele está fazendo ali? Ele está pegando 83 pessoas e colocando no bolso. Essas pessoas agora só vão fazer o que o Flávio Dino mandar. Deixam de ser representantes eleitos e passam a ser cachorros adestrados de um comunista que está na Suprema Corte, que acabou de comprar uma briga com os Estados Unidos. Não comprou não, porque acabou de arregar, né, de forma vergonhosa. Então, mas para concluir, o debate não acabou. Essa é uma briga que a gente está travando ainda. Há possibilidade de ser pautada essa semana ou na semana que vem. É uma coisa que o Congresso já vê agora como uma oportunidade única. Esse, de certa forma, é perceptível aqui um enfraquecimento por causa dessa briga com os Estados Unidos, a Magnitsky, sanções dos vistos. O que se vê é uma oportunidade onde o STF não vai revidar com força se tentarmos aprovar esse projeto. Eles estão enfraquecidos, eles estão preocupados agora com suas próprias finanças e suas próprias viagens para Disney e patrimônios espalhados aí pelo mundo, institutos e apartamentos em Miami. Então, se aproveitar deste momento, que eles estão preocupados com isso, e tentarmos, né, arrebentar essas correntes, esses grilhões que aprisionam boa parte do Congresso. Gaia, antes de voltar no Alan, eu queria aproveitar que você está falando, ainda nessa mesma leva, tem o PL da anistia, né, que não morreu. Muita gente está desacreditada, muita gente está sem esperança, né? Mas continua. Não morreu. Eu acho que assim, eu vejo um momento onde o presidente da casa, ele está numa sinuca sem bico. Sinceramente, acho que a pior posição que alguém pode estar hoje, não existe posição no Brasil com mais pressão do que ser presidente da Câmara dos Deputados. Para o Alcolumbre, não, porque o Alcolumbre já tem um lado dele, todo mundo já sabe qual que é. Agora, o Hugo Mota está numa situação extremamente desconfortável. Não é só o governo fazendo pressão do lado de lá para aprovar determinadas pautas, mas ele tem o STF o perseguindo, fazendo claras ameaças. Isso aí não é segredo para ninguém. Contra o pai dele, vó, todo mundo da família, e sai essas matérias na imprensa agora, justo agora. E do lado de cá você tem a maior parte da população brasileira, não é a direita, é a população sensata, a população que ainda não foi ideologicamente sequestrada, dizendo que está na hora de dar um basta. Essas pessoas já sofreram demais, esses prisioneiros políticos, essas condenações de 14, 16, 17 anos, a pessoas que estavam fazendo uma manifestação, boa parte delas não quebraram nada, não tem um vídeo fazendo que eles fizeram errado. Então, assim, a anistia está viva, está sendo debatida, muita gente acha, arquivou, jogou na gaveta. Não. O que se está tentando trabalhar é a forma para que ela seja aprovada rapidamente, antes que inquéritos sejam levados adiante, buscas e apreensões e mais prisões parlamentares. Sim. Então, o negócio da anistia, o que me preocupa um pouco é o fato de ver que o Hugo Mota não está pautando como deveria. Eu tô preocupado com isso, porque a situação do Bolsonaro, ela tá ficando cada vez mais delicada. Eu estou preocupado com a saúde dele, né? Eu acho que não só ele, mas, por exemplo, as pessoas que estão no 8 de janeiro. E eu já falei aqui ao vivo, né? Dos poucos deputados que eu vi fazer buzinaço antes dos outros, foi o Gai, não é porque eu tô aqui na frente dele, não. E eu quero saber por que os outros deputados não enxergam a urgência de ver Bolsonaro com problema de saúde, as pessoas vítimas do 8 de janeiro com problema de saúde, pessoas que estão na cadeia sendo espancadas, e por que essa urgência ela não se reflete nos outros deputados. Eu falei aqui publicamente, deputado, que eu só vi você, a Bia Kicis,
assim, dá para contar uma meia dúzia, realmente ali, com essa urgência de libertar essas pessoas desse cativeiro. Assim, na verdade, eu vou ser sincero, temos aqui hoje, e eu faço parte desse grupo, converso com a maioria, em torno de 40 deputados que são guerreiros, cara. 40. Dos assim, 90, né? Não, dos 90. Mas tem 40, assim, que eu te digo, são verdadeiros guerreiros, estão dispostos ao sacrifício, sabem que a cada ação que a gente faz é uma possibilidade de bloqueio de conta, busca e apreensão, prisão. E assim, eu tenho um orgulho muito grande de caminhar ao lado dessas pessoas. E eu acho, para o Brasil que saiu de 2 a 20 anos atrás, né, Enéas e Bolsonaro, hoje nós temos 40, com essa garra, com essa firmeza, essa energia, eu acho que nós evoluímos bastante. Tanto é que o lado de lá está revidando de uma forma histérica e desesperada, cometendo vários erros, inclusive, se tornando-se famosos até internacionalmente. Vários deputados fizeram buzinaços, vários parlamentares fizeram adesivaços nos seus estados, às vezes por não terem redes muito grandes, não chegou até o conhecimento da maior parte do povo brasileiro, mas assim, muitos mesmo. A gente fez uma mobilização gigantesca, principalmente antes do 3 de agosto, que a gente levou aquela quantidade absurda de pessoas para as ruas. Aquelas pessoas foram para as ruas porque os parlamentares dos seus respectivos estados organizaram, foram para as ruas, fizeram uma divulgação, carro de som, envolve gasto, correr atrás de vaquinha. Então foi uma ação boa. Só que as mobilizações, elas têm fases. Então, no 3 de agosto, a gente deu aquele estopim para abrir a conversa aqui no Congresso. A conversa, de certa forma, né, a janela de diálogo foi aberta ali. Foi conversado e vimos que avançamos bastante. Passamos a ter o apoio aberto do PP e do União, que antes eram totalmente contrários. Só que, obviamente, o sistema vai lá e revida. Aí vem alguma perseguição, sai na matéria algumas coisas ruins sobre alguns deputados, sobre o presidente da casa, para tentar botar eles no canto. Só que tem momento que é o momento de fazer o barulho na rua, e tem momento que é o de capitalizar o barulho que foi feito na rua e articular com uma certa autoridade, ou pelo menos um poder de barganha, por menor que seja, aqui nos corredores do anexo 4, no plenário, no Senado. A impressão que eu tenho é que nós estamos agora neste momento. Olha, já está aprovado. O povo não aguenta mais. Você viu como é que foi nas ruas. O povo não aguenta mais o que está sendo feito com o Bolsonaro. As pesquisas mostram isso. E aí? Como é que a gente vai transformar isso em ação? Aí já é uma coisa mais de política tradicional. E essa parte que eu estou aprendendo agora. Eu era da militância 100%, mas tem hora que a gente tem que realmente guardar a espada, sentar e conversar com pessoas que você não convidaria nem para um café, mas para ver se você consegue avançar a pauta pela qual as pessoas estiveram nas ruas. Então, assim, tem fases, tem um momento rua, tem um momento corredor, tem um momento bastidor, tem um momento rua. E agora nós estamos no momento de sentar com a cúpula, né, e mostrar, eles já estão convencidos, mas mostrar para eles um caminho disso acontecer sem que eles sejam mais ainda perseguidos pelo STF. E sobre a questão do Marcel Van Hatten, falando das eleições, eu confesso assim, eu fico muito incomodado, Gaia. Eu converso com você como um irmão, você sabe disso. Nós estamos presenciando nesse exato momento avião russo pousando em território brasileiro. Inclusive, acho que seria muito interessante que os deputados colocassem todos os militares contra a parede de alguma maneira. Eu não sou parlamentar, eu não sou especialista, mas assim, colocar os chefes das Forças Armadas para dar uma resposta a isso. Como é que um avião sancionado, proibido, ANAC. colocar a ANAC, colocar todo mundo contra a parede para dar resposta, porque isso é uma atitude de guerra, né? Inclusive é alta traição. Um avião um avião sancionado, proibido exatamente por atividades contra o avião é sancionado, a empresa que ele pertence é sancionada, o país e a Rússia é sancionado. Então assim, e diante desse cenário, né, ao invés de focarmos em libertar as vítimas, o Marcel Van Hatten, o Deltan e o pessoal do Novo, inclusive eu fui um dos primeiros aqui no canal a defender o Deltan quando o pessoal estava descendo o cacete nele nos comentários, vocês lembram disso? Lacombe Max é testemunha disso. Eu gosto do Deltan, conversei com ele em Washington, achei impressionante o fato dele ser sincero e falar, eu realmente não tinha noção dessas coisas, a gente ficou conversando bastante, e o pessoal fala em eleição, numa situação como essa. Tipo, avião de guerra pousando no Brasil, ou seja, o objetivo do Lula é sair matando geral, ele só está envergonhado de fazer isso nesse exato momento, eu falo isso aqui abertamente, e aí o pessoal está falando em eleição. O Novo tem a prioridade deles. Eles fazem parte de um partido, tem um governador de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais decidiu que queria fazer o seu pré-lançamento, a sua candidatura, ele é a maior figura dentro do partido, eu acredito que o resto do partido se sentiu, de certa forma, numa situação obrigados a irem lá e participar desse evento. Eu discordo, eu acho que o timing foi terrível, mas
você segue a liderança. O único governador que o Novo tem é o Zema, ele queria fazer o lançamento dele, então os outros parlamentares seriam obrigados a participar. É o que eu tenho a dizer. Agora, o Van Hatten, ele nos ajuda muito aqui. Eu aprendi muita coisa nesses 2 anos e meio aqui. Eu não digo contra a pessoa. A minha análise aqui, o que eu gostaria de ouvir é exatamente essa questão de preocupação no momento presente. Aqui não é a personalização do Van Hatten, ou se ele deveria ou não deveria, isso eu deveria perguntar a ele, né? Mas a minha dúvida é, o que falta para os políticos entenderem que nós estamos diante de um problema de guerra? Ou seja, de novo, um avião sancionado que leva milícia, arma, ouro, leva pessoas para matar outras pessoas, como é o caso da Venezuela. A Rússia faz isso. Esse avião pousa em Brasília. E aí Parece que esse avião também ele sai com drogas dessas ditaduras, né? Droga, arma e milícia armada. Pois é. Fora ouro. Cara, cada um tem o seu senso de urgência, né? É uma coisa muito individual. Para alguns, o senso de urgência tá ali logo na esquina. Amanhã o mundo vai acabar se algo não for feito hoje. Para outros, isso pode levar 2 anos. Outros têm mais esperança que uns. Então, é uma coisa muito subjetiva. Mas eu continuo acreditando que o erro, nesse caso, foi do Zema. E o Zema, por ser a maior autoridade do Novo, assim, em mandatário, né, ele acabou obrigando todos os outros a participarem, a subir no palco e fazer discursos favoráveis a ele. O timing foi péssimo, não vou negar. Mas eu fico pensando, se a maior autoridade do PL, se o Bolsonaro tivesse livre e ele falasse que amanhã ele quer fazer o lançamento da candidatura dele, nós iríamos lá e faríamos as mesmas coisas. Não acho que é uma coisa tão séria assim, não. O Novo acerta, erra, caminha do nosso lado, temos alguns atritos aqui e ali, mas a gente tem que aprender a se escapar dentro aqui na política, né? É melhor você focar no que você tem congruência com os seus companheiros aqui do que nas diferenças. E, graças a Deus, com o Novo, com os membros do Novo, com o Deltan Dallagnol, nós temos muito mais congruências do que diferenças. Deputado Gustavo Gayer, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Conversa Timeline. Até a próxima. Obrigado, Dacombe. Obrigado a toda a audiência da Timeline. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. O deputado Gustavo Gayer parece que está bastante engajado no sentido de fazer com que o Congresso aprove as pautas de direita, porém a gente percebe que existe uma resistência muito grande por parte do presidente da Câmara, o Hugo Motta, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em pôr em votação aquilo que é do interesse dos patriotas, pois eles, ao que parece, vêm sofrendo chantagem por parte do STF e também do governo. E, na verdade, o Alcolumbre sempre vem se posicionando a favor do governo, o que mostra que está do outro lado, enquanto Hugo Motta, a maior parte do tempo, fica em cima do muro. Mas vamos continuar acreditando e pressionando os deputados e senadores para que possam votar as pautas que são tão importantes para a população brasileira. Tivemos agora uma grande vitória quando conseguimos a presidência e a relatoria da CPMI dos aposentados, quando ninguém mais acreditava nisso, e, no entanto, nossos senadores e deputados trabalharam direitinho e conseguiram virar o jogo no último minuto, trazendo assim uma grande derrota ao governo. Vamos seguir lutando pelo nosso Brasil, para que não venhamos a nos tornar uma Venezuela, com a vontade do governo Lula. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.